Muito bom dia, pessoal. Vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre algumas coisas da nossa mente de acordo com a PNL, a Programação Neurolinguística, e eu acredito que vocês talvez não me conheçam, então já me segue aí, confere aí se você me segue, né? Dá uma olhadinha aqui em cima. Se você não me segue, já começa a seguir aí, para você entender tudo como funciona a sua cabeça e também daquelas pessoas com quem você convive, para ter uma melhor convivência, uma melhor comunicação, uma melhor, um melhor desempenho no seu trabalho, um melhor resultado, uma melhor harmonia na sua família. Então, vamos falar aqui sobre algumas coisinhas muito importantes. Quem aqui já me conhece, coloca sim aqui. Quem não me conhece, coloca não aí nos comentários, né? Só para eu saber, só para eu ter uma noção, né? Quem conhece aí também PNL, Programação Neurolinguística? Quem já ouviu falar dessa temática? Coloca eu aqui nos comentários. Coloca eu aí para eu saber. Coloca eu aí nos comentários para eu saber se você conhece sobre a programação neurolinguística PNL. Talvez você já viu algum vídeo, alguma instrução, alguma coisa aqui no próprio TikTok. E já confere se você me segue aí, se você não segue, já aproveita e começa a seguir. Você já ouviu falar que o mapa não é o território? Como assim o mapa não é o território? Pensa bem, se você fizer um mapa do seu bairro e o seu vizinho fizer um outro mapa do seu bairro onde você mora, provavelmente esses dois mapas vão ser diferentes, certo? Não vão ser mapas iguais. E se eu for aí na sua cidade, para andar no seu bairro, e pegar esses dois mapas, qual eu devo seguir? Qual é o mapa que está certo? E aqui já vem o primeiro aprendizado: a gente não tem certo e errado nesse sentido. A mente de cada um funciona de um jeito diferente. Então, a mente do seu vizinho e a sua, ou às vezes do seu irmão, do seu pai, de sua mãe, do seu cônjuge, que mora dentro da sua casa, também funciona de forma diferente. Então, dentro da PNL, a gente vê que o mapa não é o território. Porque quando eu for lá no seu bairro, o que eu vou ter que fazer? O que você acha que eu vou ter que fazer? Coloca nos comentários aqui. Eu só vou conhecer o real território, o lugar, o seu bairro, quando eu chegar lá e realmente caminhar por ele. Ou andar lá de carro, né? Quantas vezes você já teve no GPS ali e às vezes te mandou virar numa rua que era contramão, não dava para virar, não podia virar. Ou você não podia atravessar uma avenida do jeito que ele falou para virar assim no meio da avenida. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo algumas vezes. Inclusive eu já vi pessoas virando na contramão e tendo que voltar de ré para poder voltar para o caminho. Bem complicado, né? Então, o mapa, gente, ele é uma representação, uma referência, uma representação de referência do lugar. Então, quando a gente tem um mapa mental, né, até o pessoal que estuda muito fala sobre estudo e tal, às vezes fala sobre mapa mental, né? O que eu quero dizer com essa questão de mapa mental? Quer dizer que a gente tem uma estrutura de pensamento, de crenças, de uma infinidade de coisas, né, que na verdade a gente tem ali um formato, né, uma estrutura, um desenho que forma a nossa mente, a nossa capacidade de entender o mundo de uma forma específica. Geralmente, essa capacidade específica, ela é pautada lá no que a gente aprendeu na nossa primeira esfera da vida, que é a nossa esfera pessoal, a nossa família de origem, papai, mamãe, talvez, né, algumas coisas ali também na escola, na convivência com professores ou com outros parentes também, durante a infância, a primeira infância especialmente, né? Também ali a gente fala primeiro setênio, mas também no segundo setênio, até os 14 anos, especialmente, né? Então, depois a gente vai ver que isso impacta as outras duas esferas da vida, que são as secundárias, que é a relacional e a profissional.
Então, na primeira esfera, né, que a gente tem a pessoal, depois a gente tem a relacional e temos também a profissional. Nesse sentido, quando você tem esse espelhamento, vamos dizer assim, você tem uma condição de observar o como que os seus aprendizados influenciaram o seu mapa. Ou seja, aquele mapa que você desenha do seu bairro, por que ele é diferente do seu irmão, que talvez foi criado dentro da mesma casa? Porque aquelas coisas que você aprendeu, você experienciou de forma diferente. Então, como você experienciou essas coisas de forma diferente, você teve uma construção na sua mente de forma diferente. Por quê? Porque as pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Então, por isso que o mapa não é a realidade. Por isso que o mapa não é o território. Né? Porque as pessoas elas respondem à experiência, àquilo que elas experienciam. Né? É muito difícil a gente enxergar a realidade em si, a verdade, o fato, né, como uma verdade pura, completa, sem alucinações, sem interpretações. Né? Então, geralmente a gente interpreta essa realidade de acordo com o nosso mapa. Então, todo mundo, em algum ponto, mente. Todo mundo, em algum ponto, manipula. De acordo com o que aprendeu, de acordo com o que está no seu mapa mental, nas suas crenças, nos seus comportamentos, nos seus hábitos arraigados, nas suas crenças. E assim a gente interpreta também a nossa relação com os outros. Sabe aquela história que o marido e a esposa estão em casa, aí começa a discutir, começa a brigar, porque um aperta a pasta dental no meio, e aí o outro começa a brigar, pô, mas eu já cansei de falar para você, de pedir para você apertar da bundinha para frente, porque você aperta no meio, depois a pasta dental não sai, tem que, né? Cara, se você for ficar brigando por toda picuinha desse tamanhozinho, como uma pasta dental, lascou o relacionamento, né? Não tem como mais prosseguir. Então, você tem que entender que às vezes o mapa do outro é diferente. Ele não aprendeu a apertar a pasta dental do jeito que você quer, ou do jeito que você acha que é o certo. E não adianta brigar, porque às vezes essa pessoa nem vai assimilar isso, não é importante para ela resolver isso, e tá tudo bem, né? Então, mas a gente tenta, às vezes, manipular a situação, influenciar, né? A gente mente, porque a gente conta a nossa versão da história, a nossa versão do fato, né? E a gente é dono da nossa verdade, e não da verdade como um todo. Então é bem complexo isso, né? A gente notar que a gente está, às vezes, mentindo, né? Porque a gente está vendo só uma faceta da verdade, só uma faceta da realidade de um fato. Né? Por exemplo, num divórcio, numa separação de um casal, tem dois lados? Então, o mesmo fato, que é a separação do casal, a dissolução do casal, né? Que aí não vai existir o casal mais, vai existir só os dois indivíduos separados, né? Ali é complicado porque vai existir o ponto de vista da mulher e o ponto de vista do homem, ou aqui vamos dizer assim, dos esposos, né? Porque podem ter casais homossexuais também, homoafetivos, né? Então, vai ter o ponto de vista de um lado e o ponto de vista do outro. Qual que tá certo? Não tem certo e errado, igual eu falei no começo. Aqui a gente vai ver que existe a visão de mundo de um, a verdade de um, de acordo com o que ele experienciou, e a verdade do outro, de acordo com o que ele experienciou também. Né? Não existe uma verdade única. Essa verdade única é muito difícil da gente chegar nela. Né? Geralmente, quando você conversa com alguém que separou, e pergunta assim, por que você separou? Geralmente a pessoa vai te contar um pedacinho da história específico que eu falo que é a gota d'água, né? A gota d'água é o final, né, da história. Mas se for conversar mesmo com a pessoa, investigar, ela mesma vai te contar uma história cheia de lacunas, cheia de espaços a serem preenchidos, talvez com omissões, distorções, generalizações, que aqui depois nós vamos falar um pouco sobre isso também, né? Mas, especialmente,
a gente percebe que a pessoa, ela conta uma história com o ponto de vista dela, de acordo com a estrutura do mapa dela. E aí, a gente percebe também que não teve só aquele último fato gerador que causou a separação. Na verdade, ali, às vezes, foram anos e anos, fatos e mais fatos, questões e mais questões que foram acontecendo durante o tempo, né, que teve uma situação específica no final, mas que teve vários pontinhos durante todo o tempo de convivência do casal que foram tendo pequenos problemas que foram se acumulando, que não foram sendo resolvidos, que não foram sendo entendidos, que foram sendo entendidos como manipulação, como mentira, como falta de lealdade, como falta de hombridade, falta de gratidão, de honestidade, e por aí vai, né? E esse acúmulo de questões, quando chega uma questão específica, num momento específico, causa um problema, uma separação, né? Não quer dizer que a separação aconteceu só por conta daquele último fato ali, né? Então, só para a gente lembrar, esse é o impacto do mapa mental que a gente tem, né? Do nosso mapa mental, que não é o território, não é a verdade, não é o fato em si específico. Até porque, por exemplo, a mulher às vezes pode achar que foi traída, mas às vezes não foi. Às vezes o esposo só não estava mais com interesse nela, ou estava cansado demais, ou estava acontecendo alguma situação que o casal começou a se afastar. Entende? Veja como existe duas realidades diferentes, né, em cima de um fato específico. Às vezes esse casal, o esposo já estava até meio de saco cheio de tanta cobrança, né? Ou vice-versa também, né? Às vezes a esposa também já estava meio de saco cheio de tanta cobrança. E aí já não estava tendo interesse mais pelo esposo, já estava começando a se afastar. Só que aí esse afastamento ele vai acontecendo progressivamente até que chega um ponto que acontece algum fato específico e esse casal já estava afastado, já não está tendo harmonia mais, né? Aí acontece às vezes uma ruptura, uma separação, uma dissolução do casal, né? Às vezes a gente fala na constelação sistêmica que é como se o casal fosse uma terceira entidade, né? Tivesse aqui o esposo e a esposa, e tivesse o casal aqui que une os dois. Nessa situação, com o tempo, esse casal, né, conforme aqui os dois vão se afastando, esse casal também vai saindo de cena. Né? Ali podem ficar depois dois amigos ou dois inimigos, né? Que é uma grande chance de acontecer nos últimos tempos que a gente tem visto, é que ficam dois inimigos às vezes, né? Muitas das vezes. Mas, dentro disso tudo que a gente está falando, se você quer ser compreendido, e se você quer compreender, haja. Faça alguma coisa. Experiencie, ou seja, percorra o caminho, o território. Vai lá entender o que é o território real, né? Não fica só no mapa, só no dentro da sua cabeça, o que você está achando, ou o que você está imaginando ou idealizando, né? Quantas vezes a gente não se engana sobre a gente mesmo, tanto quanto como sobre as outras pessoas, né? Porque a gente fica ali idealizando com o nosso mapa como que deve ser aquela pessoa, né? A gente às vezes até se apaixona por uma pessoa que a gente idealizou, e aí a paixão deixa a gente meio cego, né? E aí a gente começa a conviver com a pessoa. Vai convivendo, o tempo vai passando. Quando esse tempo vai passando, que chega um ponto que você já nublou, né, tirou aquela coisa da paixão e você está enxergando melhor, e você vai experienciando essa vivência com aquela pessoa, como diz aquele ditado, né, que é conhecer uma pessoa como um saco de sal com ela, né? Não sei quantos quilos tem um sacão de sal daqueles, né, a granel lá, mas e aí? Ou percorra 2.000 léguas, né, com essa pessoa. Então, quando você conhece ali a pessoa no dia a dia, na experiência real, né, dentro de todos os desafios que existem, aí você, putz, é muito diferente daquilo que eu idealizei, né? Ou às vezes tem nem nada a ver, pode ser até melhor, mas muitas vezes a gente acaba focando só nos problemas, né? Focando só nos defeitos que a gente acha,
naquelas coisas que a gente fala assim, nossa, me frustrei, né? Porque a pessoa é diferente daquilo que eu esperava, né? Porque gerou expectativa em cima de uma ilustração mental, né? Você já viveu isso aí? Coloca eu aqui nos comentários, só para eu saber. E aí a gente acaba tendo, sei lá, crises, né? Crise de ansiedade, se sente em crise, a vida está em crise, o casamento está em crise. E aí como é que a gente pode compreender esses nossos sentimentos em crise? Se a gente está idealizando tanto, tanto. Às vezes a gente está idealizando até mesmo, o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso, né, eu sou, né? Algumas pessoas falam assim, chegou no consultório e falam assim, a minha ansiedade, a minha depressão, né? Pô, por que você se caracteriza tanto, né, com o problema? Você toma até posse dele, né? Não é bom não, né? Como é que você vai lidar? Como é que você vai tirar isso de você? Se é tão seu? Ou às vezes a pessoa até fala assim, eu sou muito ansioso. Eu sou depressivo. Isso tem um poder muito grande na nossa mente, gente. Esse eu sou, né? Você não é isso que você está falando. O eu sou está muito, muito, muito mais ligado ao que a gente é em essência. Até mesmo espiritualmente falando aqui, né? Como centelha divina até. E não com essas características e emoções e coisas que a gente agrega nessa nossa vida terrena, não. Então, cuidado ao falar eu sou tal coisa, né? Eu sou, e se caracterizar principalmente com problemas, tá bom? Então veja que isso já é uma idealização também sobre a gente. Eu sou incapaz de fazer uma live aqui. E aí eu acho que eu sou incapaz de falar em público. Eu tenho medo de falar em público, medo de julgamento. E aí? Como é que eu vou fazer com isso, né? Imagina se eu fosse ficar preocupando com cada detalhezinho desse, aí a gente não vai fazer nada na vida, né? E se você quer compreender e ser compreendido, haja, faça, né? Percorra o território, experiencie a vida, vivencie o que você tem para vivenciar, certo? Um outro fato muito interessante que a gente também tem na PNL é entender que é impossível não se comunicar. É impossível não se comunicar. Então, mesmo que eu fique aqui parado, assim, só observando, né? Aquele silêncio escroto que às vezes a gente faz no meio da terapia, fica só observando. E aí, esse silêncio escroto, ele também é uma comunicação. Mesmo que a gente não faça nada, é impossível não se comunicar. Aí tem que tomar cuidado para às vezes você não estar comunicando algo que não é o que você quer comunicar, né? Por exemplo, a pessoa está lá te contando uma questão e aí você fica só olhando assim. Aí a pessoa de repente, mas o que você está me olhando? Você já está me julgando? Às vezes não, às vezes você só está pensando assim, que vontade de ir no banheiro, mas que preguiça. E olhando para a pessoa e ouvindo o que ela está falando, né? Mas como é impossível não se comunicar, às vezes a outra pessoa já está interpretando que você está comunicando outra coisa, está comunicando um julgamento, né? Depende da sua expressão facial também, né? A pessoa está lá conversando com você e você faz assim, né? Nossa, ficou espantado, né? Ou ela te conta uma coisa triste e aí você começa a rir. O que a outra pessoa vai entender? Entende? E a gente cai num ponto aqui também de perceber que além de ser impossível ficar sem se comunicar, né, que tudo se comunica, todos se comunicam entre si, né, inclusive né, na constelação sistêmica a gente fala também né, da consciência de clã, que é uma consciência sistêmica maior, isso também acaba de alguma forma,
comunicando coisas importantes sobre você, né? E mesmo quando não é possível acessar o campo, né, na constelação, ou não é possível fazer um movimento, ali já está uma comunicação também, né? De um perigo de solução, de não mexer ali, que não deve, né? E aí a gente cai também numa outra questão, né? Quem é o responsável pela comunicação? Por se fazer entendido? É o comunicador, é quem está se comunicando. Então, cada um de nós é responsável pelo que o outro está entendendo sobre a nossa comunicação. Já pensou nisso, tanto que isso é sério? A responsabilidade de ser compreendido? Gente, comecei a falar de campo sistêmico aqui, e aí vai dando um calorão, né? Vamos tirar esse terno aqui um pouquinho, esse laser. Senão não dá, não. Aí o calor vai, a gente fala de campo, já começa a esquentar, porque a energia é grande. Então, meus amigos, pensa aqui comigo, se você é responsável pela sua comunicação, então você precisa buscar uma forma de conseguir se comunicar cada vez melhor, de ser compreendido de forma cada vez mais assertiva, não é verdade? Talvez você tenha que mudar o estilo de voz, o estilo de comunicação, o tom de voz, a figura de linguagem que você está utilizando, ou a gíria, ou a forma de falar. Talvez você percebe que às vezes a gente passa um tempo num lugar onde as pessoas têm um sotaque diferente, de repente a gente está meio que puxando para aquele sotaque também, ou a gente está começando a falar gírias e figuras de linguagem daquela população ali, né? Eu morei no Tocantins um tempo, acho que uns 3 anos e meio. E lá o pessoal, quando eu cheguei, o pessoal falava assim, nossa, mas você fala cantado, né? Tão bonitinho, porque eu sou de Minas. E aí eu achava engraçado, porque o pessoal lá falava bem mais rápido e tinha umas coisas engraçadas, tipo, vim aí, eram umas finais de frase, assim, tipo, o bate lá do sul, né? Então, a gente às vezes vai ter que adaptar a abordagem de comunicação da gente em vários sentidos, e também coletar feedback. Olha, vocês estão me entendendo? Coloca aqui embaixo nos comentários. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Quem tem alguma dúvida, pode perguntar. Coloca aqui. Pergunta aí nos comentários. Que dúvida que você tem sobre isso que eu estou falando, da PNL, da programação neurolinguística? O que você gostaria de saber sobre isso? Faz qualquer pergunta para mim aqui. Eu sou capaz de falar que agora eu poderia responder qualquer dúvida sobre PNL, programação neurolinguística. E aí, então eu estou coletando o quê? Possibilidades de uma comunicação mais clara com quem estiver me assistindo aqui, né? Pode colocar nos comentários aí, é sério. Estava brincando aqui com um exemplo, mas é sério. Pode colocar sua dúvida nos comentários aí depois. Beleza? Então, voltando aqui para falar mais de algumas coisas da PNL. Quem já se sentiu fracassado na vida? Coloca eu aí também. Fracassado. Já se sentiu fracassado alguma vez? Diante de alguma situação, algum momento, algo que você fez na vida, algo que te colocou, te deixou sem sono de madrugada, ou te deixou com dor de cabeça, ou te fez dormir em posição fetal. Tão fracassado que você se sentiu, tão fracassada que você se sentiu. Já se sentiu fracassado assim? Não ter conseguido, talvez, realizar alguma coisa que você tinha expectativa, não ter conseguido um resultado específico que você queria. Gente, não existe fracasso. Isso é informação nova, né? Talvez para você, mas muito importante. A gente saber disso. Não existe fracasso. Só existe feedback, só existe a observação em cima do resultado que você teve ou não teve. Se você não quer ver mais um problema, se não quer mais ter aquele resultado, faça diferente. Busque formas de fazer diferente. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Mude.
o caminho que você está fazendo. Então, às vezes eu já vi em alguns lugares falando que o sucesso é uma escada de fracassos. Isso pode ser bem verdadeiro. A gente observar, na verdade, os resultados que a gente está tendo no dia a dia e ir nos direcionando dessa forma. Por exemplo, um rio na natureza. Se ele encontrar uma barreira, aí ele vai considerar que é fracasso e vai morrer ali. Não, ele vai ou forçar a passar por baixo, ou forçar a passar por cima, ou encontrar um outro caminho e vai dar uma volta até ele conseguir seguir o percurso dele, seguir o caminho dele até chegar no mar, certo? Então, principalmente porque ele está ali fluindo. Então, como é que a gente vai fazer para fluir na vida e não se sentir fracassado? Né? Justamente assim, observando essas questões. Ah, mas é muito difícil isso, né? Gente, pode ser difícil. Não estou falando que é fácil. Mas observe. A gente pode observar cada situação da nossa vida de forma mais aprofundada, né? Direcionar e conduzir o nosso próximo passo a partir daquilo. Não pular os passos, não abrir demais as pernas, né? Não pular degrau dessa escada. Observar se os degraus de baixo que você está subindo neles estão sólidos, bem construídos. Já que o sucesso é uma escada de fracassos, será que você consolidou cada etapa, cada degrau, para depois subir degrau por degrau e isso não desmoronar com você? Na verdade, te dá suporte para cada próximo passo, sem sair da ordem, respeitando o momento, o ritmo de cada coisa da sua vida. Isso é muito importante a gente observar isso, gente. Já fiz alguns caminhos tortos, já saí, né? Coisas assim que a gente se arrepende às vezes, né? Não é bom também, isso não deveria existir arrependimento. Porque tudo constrói o que a gente é hoje. O caminho de vida que a gente é hoje, a gente sempre está no melhor momento, na melhor versão que foi possível para a gente. Né? Se julgar de ter tido resultados que a gente não queria ter, é complicado. Porque a gente faz, né, as pessoas fazem sempre a melhor escolha que podem no momento. Então não se culpe, não tenha arrependimento. Não se culpe por não saber o que você não sabia quando você não sabia. O que você não sabia mesmo. Como é que você ia fazer uma decisão, tomar uma decisão diferente, uma escolha diferente, se você não sabia sobre tomar decisões ou como tomar uma decisão melhor? Então não se arrependa dos caminhos. Honre esses caminhos que te possibilitaram ser o que você hoje está no momento de vida que você está hoje. Da agora para frente, com esse conhecimento que eu estou ensinando aqui, você pode ter um avanço melhor. Então, percebi que tem aqui uma pessoa que está curtindo. Vê aí se você já está me seguindo. Se não está, passa a me seguir para a gente continuar conversando. Me fala aqui nos comentários se você já se sentiu. Bom dia, Bia. Se você já se sentiu aí fracassada na vida alguma vez, como que foi essa experiência para você? Como que você significou isso? Né? Obrigado por seguir, Bia. Seja bem-vinda. Então não existe fracasso, só existe o resultado e essa análise que a gente faz do resultado, né? Fui diagnosticada com crises de conversão. É conversão mesmo, Bia? Ou é convulsão? Talvez seu corretor aí corrigiu errado. Como que é essa crise aí? Essa crise de conversão, eu acho que eu não conheço. Ou talvez possa conhecer com outro nome, né? E aí, gente, amnésia dissociativa, beleza, entendi. Então,
E aí, quando você observa isso, às vezes traz um pouco para isso, viu? E observar cada dia, como eu estava falando, cada momento, cada situação, qual o resultado que você está tendo. E você conseguir direcionar um pouco melhor suas escolhas. Que nem o rio, a cada momento, vai seguindo, né? E aí você criar mecanismos, aí tem que ser, às vezes, anotações, né? No celular, numa agenda, né? Sempre estar anotando. Eu tenho uma amiga que ela está num nível bem baixo disso daí. Ela ainda não notou, mas eu, conversando com ela, eu notei que isso está acontecendo com ela. Eu até preciso achar uma forma de conversar com ela sobre isso. Mas ela tem uma conversa com a gente hoje, acontece uma coisa hoje, daqui a um mês ela não lembra nada. Ou lembra, mas lembra de uma coisa totalmente distorcida, sabe? Então é bem complicado, né? Eu sei que, especialmente você está falando aí, você pagou e não lembra o que fez, o que falou, se foi para um lugar ou não, se pagou, se não pagou, né? Então, o máximo de coisas que você puder manter registro, melhor, né? Tem um filme, eu não vou lembrar qual que é agora, que é um casal que o cara tem que conquistar a mulher dele todo dia. Ele deixa até uma fita gravada também, um VHS, né? Porque ele sempre tem que estar conquistando. Ela tem amnésia todo dia. Ela dorme, ela acorda sem lembrar de nada. Aí eles vivem o dia, ele conquista ela, eles vivem com um casal, tal. Aí ela dorme de novo, no outro dia começa tudo de novo. Sim, as pessoas falam que eu travo, fico mexendo a mão, falando as coisas, tá? Ô, Bia, é importante, tá? Eu posso aqui comentar alguns detalhes, né, como a gente está fazendo, mas eu não sei se você já procurou terapia, acompanhamento terapêutico mesmo, né? Talvez até mesmo com um psiquiatra, com um neurologista também. É importante ver isso também, né? Verificar o quanto isso é psicológico, o quanto isso é neurológico, se há tratamento, como tratar, levar a tratamentos complementares, né? É, no corpo, né? Neurológico e fisiológico. Também trabalhar, às vezes, a parte das terapias, que aí vai para o psicológico, né? Vou ler aqui. Fez exames neurológicos, ressonância, eletro, exame normal. Exames, tá tudo normal, os seus exames. Neuro encaminhou para o psiquiatra. O psiquiatra falou que são traumas. Pô, legal. Importante essa informação, né? Se você quiser, vai no link da minha bio, ou digita aí luz.pro.br. Lá você vai encontrar um botão lá para agendar uma sessão experimental comigo, gratuita. E a gente pode estar conversando um pouco melhor para olhar um pouco melhor para isso. Porque se forem traumas, dá para a gente tratar de forma, né, no mental, emocional, talvez no ancestral, com constelação, com algumas coisas ali de hipnoterapia, de programação neurolinguística, né? Provavelmente, se realmente não tiver nada neurológico e for trauma mesmo, dá para a gente trabalhar algumas coisas aí, tá? Aí a gente conversa ali uma meia horinha numa sessão gratuita e busca caminhos de solução para te ajudar, beleza? Então, voltando ali na linha de raciocínio, pessoal, da PNL, né? Quem nunca se sentiu fracassado na vida, né? Por qualquer motivo. Do mais simples ao mais grave. Em algum momento da vida a gente sente. Até porque, até porque a vida hoje está muito comparativa, né? A gente vê aqui nas redes sociais tudo perfeito, todo mundo tem a vida perfeita. Vocês vão desculpar a mulherada aqui, viu? Mas as mulheres que eu vejo aqui nas redes sociais, pelo amor de Deus, queria ter a vida desse povo. Parece que nem trabalha. É só saída, drinks instagramáveis, é festa, é roupa bonita, maquiagem, viagens e mais viagens. Né? Quem que não quer ter uma vida dessa? Hã? Então, assim, se a gente for olhar, né, não podemos nos comparar, não. É só para arrematar aqui, gente, eu tenho uma sessão agora com um cliente às 9 horas. Eu vou só mostrar para vocês aqui na telinha.
Vou virar minha câmera aqui. Você vai acessar ali, ó, tira o print aí, luz.pro.br. Aí você vai ter essa tela aqui, ó, onde que você vai poder agendar uma sessão comigo de 30 minutos, 40 minutinhos, só você e eu, com o objetivo de entender seu momento atual de vida, suas questões, te direcionar para caminhos de soluções. Você clicou aqui, vai abrir essa telinha outra aqui, ó, com algumas informações e com um calendário para você escolher um possível horário, ó, certo? Tem um horário às 10, outras 16 para frente, alguns à noite, depois sexta-feira, alguns horários aqui, mas aqui porque está de meia em meia hora, mas tem poucos horários aqui, né? Pra você ver, de manhã agora só tem um às 10, depois só 4 horas da tarde. Então, se você tiver de agendar para hoje, corre lá e você já coloca aqui, preenche com seus dados, nome, e-mail, telefone, para eu entrar em contato com você, te passar o link para a gente fazer a sua sessão de avaliação terapêutica gratuita. Para você saber das lives toda semana, né, quando eu estiver fazendo, entra aqui no canal, ó, do WhatsApp, canal do WhatsApp, para você ser avisado das lives aqui e a gente bater esse papo gostoso, né? Aí se você, às vezes, trabalha em alguma empresa que tem convênio com o Zen Club, você também pode entrar nessa sessão aqui, ó, com convênio, tá bom? Eu trabalho com o convênio do Zen Club, né, a preço módico aqui, você também consegue agendar diretamente a sua sessão de até 1 hora aqui comigo, direto pelo convênio do Zen Club. E a gente vai se falando aí durante as manhãs e as noites aí da semana, quando der pra gente fazer live. Um grande abraço para todo mundo aí, vê se já me segue e tamo junto, muito sucesso e muita luz. Um abraço. Tchau, tchau.